Então, uma das coisas que eu falei antes de começar a gravar é que nós vamos fazer hoje uma redação, tá certo? E vocês têm que treinar o fator tempo, porque a redação do Enem, ela também envolve pressão de tempo e pressão psicológica. Então, é necessário que todos os todos esses meses que ainda faltam para o Enem, vocês treinem o fator tempo. Bota 1h30 aí para fazer a redação e para transcrever, tá certo? E é isso que a gente vai treinar na aula de hoje também. Pronto. Isso aí foi para as pessoas que não estavam aqui antes de eu começar a gravar. Deixa eu ver aqui. Modelos de redação. Vocês têm esses documentos, esses arquivos lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Mandei para vocês todos eles que eu vou mostrar aqui. Vocês conseguem enxergar bem aí? Tá bom de zoom? Tá bom? Tá bom de zoom? Calma, calma, Paiva, eu vou dar as informações mais detalhadas depois. Vocês estão enxergando, né? Certo. Mas vocês estão enxergando a tela? Ah, peraí. Agora estão enxergando a tela, o zoom tá bom? Tá bom o zoom? Beleza, vamos lá. Olha, para a gente fazer uma redação, a gente viu que precisa obedecer 5 competências básicas do Enem. A primeira diz respeito à norma padrão da língua portuguesa, então a gente tem que obedecer a norma padrão da língua portuguesa, certo? As regras gramaticais, a gente tem que obedecer regência verbal, regência nominal, sintaxe, morfologia, ortografia, tem que ter isso em mente, são 200 pontos aí. 200 pontos pela obediência ao tema, né, pela obediência ao tipo textual, à estruturação textual, certo? Um texto com 4 parágrafos ou 5 parágrafos, margem nos parágrafos, ok? Escreve até o final da linha, isso é o básico. Os parágrafos devem ser equilibrados, tá? Não ficar um grandão, outro menorzinho. Então, essa estruturação, você tem que ser dissertativo, argumentativo, tem que argumentar, tem que dissertar, né? Descrever as informações, argumentar como a gente viu na aula retrasada e, principalmente, trazer conhecimento de outras áreas para fortalecer os seus argumentos, né? A sua redação, a sua tese. Terceira competência diz respeito à coerência, né? Como é que o seu texto faz sentido, o seu texto ele está conseguindo, está se contradizendo, ele está tendo ideias que são harmônicas, que combinam entre si. O quarto, a quinta é a conclusão, que a gente acabou de revisar, e a quarta competência é coesão, tá bom? Então, a gente tem na coesão textual, e essa aula é introdutória à coesão textual, para um texto ele ser coeso, ele precisa ser conectado, certo? Quando a gente tem ideias, quando a gente está planejando, fazendo um projeto de texto, planejando alguma coisa, a gente tem um brainstorm. O que seria um brainstorm? A gente joga todas as ideias que vem na nossa cabeça num papel, certo? Numa confusão de ideias. Quem desenha faz muito isso, quem é da área da publicidade faz muito isso. Mas, digamos, a gente tem uma ideia de redação e a gente joga ali tudo no papel, pá, 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 vamos ver o que é que sai aqui. E depois a gente precisa organizar essas ideias, né? Montar essas ideias num texto. Então é como se fosse mais ou menos um joguinho de Lego, certo? As peças lá de tamanhos variados, né, de cores variadas, elas são as palavras, elas são as ideias, e a gente tem que montar esse joguinho de Lego, essas peças, de uma forma a elas ficarem coesas, né? A elas ficarem de uma forma que comunique bem ao outro, que faça o leitor, o corretor, entender o que você está dizendo. Então, a coesão ela é muito importante. Por quê? Porque a coesão ela vai orientar o corretor para que ele consiga ter noção de organização da sua redação, tá? E os elementos coesivos, eles são elementos linguísticos,
ok? Então, a coerência, ela diz respeito ao sentido, ela se refere ao sentido das coisas, às ideias das coisas. A coesão, ela diz referência à linguística, ao texto, né? Ao textual, ao físico, ao que está lá marcado, escrito, tá bom? O que está materializado. Então, aqui, nesse modelo de redação, a gente tem, por exemplo, uma estrutura, tá bom? A gente tem aqui uma estrutura e a gente tem alguns elementos coesivos. Os principais elementos coesivos na redação do Enem são pronomes, como esse aqui, ó. Isso aqui é um pronome. Essa problemática, tá? Esse termo junto aqui, ele retoma o que foi dito antes, tá? Essa problemática retoma o que foi dito antes, tá? Então, um pronome demonstrativo é uma forma de garantir coesão ao texto. É uma forma de conectar as frases do texto, tá? Olha, outra ferramenta de coesão aqui, outro pronome. Isso é o que afirma a Constituição Federal. Então, isso é o que afirma, está se referindo ao que veio antes, tá? Esse aqui é outro elemento coesivo que serve para conectar. Há também elementos coesivos que servem para... Esse aqui serve para retomar, né? E há outros que servem somente para conectar, tá? E para colocar algumas ideias de circunstâncias às frases. Digamos, em primeiro lugar, é perceptível que... Vejam a diferença de começar com é perceptível que e a diferença entre isso e começar com em primeiro lugar. Aí você coloca uma ordem no seu texto, uma cadeia de acontecimentos, uma cadeia de argumentos, né? Então você, quando usa esses termos, além dessas questões. Então, além disso, há outra coisa. São duas questões, mas em primeiro lugar vou falar dessa e depois vou falar de outras questões. Aí eu coloco o conectivo além de. Então, esses elementos, eles são necessários para que a coesão, para que a competência 4, ela seja bem pontuada por vocês. Diante dessa problemática, né? Tudo isso aí se refere à coesão, a gente vai aprofundar nas próximas aulas esses elementos coesivos, cada um deles, tá? Mas hoje o principal é vocês terem noção do que é coesão e vocês conhecerem alguns dos modelos. Primeira coisa, eu não gosto muito de modelos de estrutura da dissertação, porque eu acho que os modelos, eles engessam. O que é engessar? Né? Eles meio que fecham um pouquinho as possibilidades, né, de você criar, de você exercer sua criatividade. Então, muitas vezes a gente coloca um modelo, aí a pessoa fica presa naquele modelo, não sai daquilo ali, tá? E acontece que isso aí afeta na produção da redação. Ela fica tão presa que ela não consegue pensar além daquele modelo. E aí decora como é o modelo, aí chega lá e tem que... Ai, meu Deus, eu tenho que escrever na prova todos os negócios do modelo, senão eu vou esquecer, não sei o quê. Então, isso pressiona, isso engessa, isso limita muito as possibilidades. Por isso que eu não gosto de trabalhar muito com modelos de estrutura. Só que eu venho percebendo no texto de vocês, eu vou até colocar para mim aqui por enquanto. Eu venho percebendo no texto de vocês que há uma certa fuga ainda desses parâmetros de uma dissertação argumentativa, né? Do que seria uma introdução, do que tem que conter na introdução, do que tem que conter no desenvolvimento e do que tem que conter na conclusão, no fechamento, né? Então, eu venho percebendo que em alguns textos ainda há essa fuga do que se exige, do que se requer da estrutura da dissertação. Pensando nisso e pensando na aula de coesão, aí eu decidi trazer alguns modelos para vocês. Mas esses modelos, eles servem para vocês se inspirarem. Não é para ficar preso nesse modelo. Teve um amigo meu que chegava com as redações para mim e ele trazia tudo assim, muito padrão, sabe? Todas as redações dele eu já sabia quais eram as palavras que ia ter. Aí mudava só uma expressão ou outra, sabe? Mas era muito padrão. E nem sempre aquele modelo serve para todo tema ou para toda tese, né? Então, o texto é uma coisa muito fluida, uma coisa que vai se encaixando de acordo com
com as necessidades, né, do tema, com as necessidades da tese, de acordo com o seu nível de conhecimento, seu repertório, com sua criatividade, seu objetivo. Então, a gente não pode ficar num padrão, tá bom? Mas isso aqui, de certa forma, vai orientar vocês. Voltar para cá. Então, modelo 1. Este modelo aqui é apenas um direcionamento para a produção da sua redação, como eu falei. Não se prenda a ele no seu processo criativo. O modelo 1 exige... Modelo 1 exige um repertório sociocultural generalista, ou seja, mais geral, tá? Visto que ele parte da Constituição Federal ou de outra instituição que preze pelos direitos humanos, como a Organização das Nações Unidas. Então, tudo que você imagina de tema, de assunto, tem lá na Constituição Federal. Né? Na Constituição Federal fala sobre educação, fala sobre saúde, fala sobre segurança, lazer, trabalho, esporte, cultura, enfim, fala de praticamente todos os assuntos possíveis e imagináveis que caiam no Enem, tá? Então, assim, Constituição Federal e aquela Declaração dos Direitos Humanos são dois documentos bem gerais que vocês podem usar para argumentar, tá? E podem argumentar, inclusive, no começo. É necessário, claro, que nessas partes que estão em negrito, coloridas e entre colchetes, você especifique ao máximo, certo? Sua redação a partir da estrutura proposta. Então, quando eu coloco essas palavras aqui entre colchetes, não é simplesmente para vocês substituírem por uma palavrinha, não, tá? Isso aqui são sugestões, e aí vocês vão escrevendo com as próprias palavras de vocês. Não é para escrever com o tema, substituir pelo tema exatamente, né? Ou então pela palavra exatamente que está dentro da caixinha, dentro do colchete. É só para vocês se inspirarem. Então vamos ver esse modelo aqui, ó. Todo brasileiro tem direito a... Aí você ajusta ao assunto, né? Educação, saúde, segurança, lazer, trabalho, cultura, né? Todo brasileiro tem direito a uma educação de qualidade baseada nos princípios, né, de acesso democrático, por exemplo. Não coloque só educação ou só saúde, tá? Que fica pobre. Coloca outras coisas também. E aí você coloca, isso é o que afirma a Constituição Federal, que rege a nossa democracia desde 1988. Aí você já dá uma de inteligente, entendeu? Sei quando foi que a Constituição Federal foi promulgada. Entretanto, no cotidiano, aí você coloca um termo, porém, isso é o que tem na lei. Mas, na prática, entretanto, no cotidiano, presencia-se constantemente, aí você coloca o problema imposto pelo tema, né? Qual é o problema aí que presencia-se constantemente? Presencia-se constantemente esse problema através de... Aí você detalha um pouquinho, especifica o problema e coloca a sua tese. Marca aí sua tese. Qual é o seu ponto de vista? Essa problemática se deve a... Se for uma relação de causa, né? Aí você diz, essa problemática se deve a... É causada por... Tá? E coloca os dois tópicos por principalmente dois aspectos. Os dois tópicos do desenvolvimento. O resumo dos seus argumentos, do desenvolvimento 1 e 2. Ou você pode fazer também o seguinte, se for consequência, né, impactos e tal, você coloca, essa problemática se deve a... Ou essa problemática impacta, ou acarreta, ou provoca tais coisas. Principalmente dois aspectos. E aqui, se quiser complementar, ó, sociais, psíquicos, políticos, ambientais, culturais, para parecer mais, né, mais inteligente aí vocês colocam. E aí a introdução é isso, né? Tese, resumo dos argumentos, enfim. E contextualização, que aqui no caso é a Constituição Federal. Aí, em primeiro lugar, é perceptível que... Aí você coloca um tópico frasal do desenvolvimento 1, que é uma expansão, né? Uma expansão desse resuminho aqui, do argumento. Aqui nesse resumo do argumento, você coloca duas palavrinhas, já são o suficiente. Duas expressões, aliás, em cada uma. Segundo pesquisa publicada no... ou então de acordo com fulano, de acordo com tal instituição.
Aí você coloca a informação para reforçar esse tópico frasal. Lembra, tudo na redação ele deve ser conectado. Então, a informação que você traz de fora, ela deve se conectar com o seu tópico frasal, tá? Não vale falar de violência, por exemplo, nas favelas, violência policial nas favelas, e trazer uma pesquisa de acesso das pessoas da favela à educação. Tá? Tem que ter uma coisa a ver. A pesquisa tem que ter a ver com o tópico frasal, diretamente, certo? Isso demonstra que aí você interpreta a informação, tal situação, para você ser mais argumentativo ainda, tal situação acarreta, causa tal coisa, ou então é causado por tal coisa, tá? E detalha a sua interpretação, com uma consequência ou uma causa. Aí você deve estar se perguntando aí, neste momento, você deve estar se perguntando neste momento, mas isso vai dar em 30 linhas, professor? São 30 linhas só. Uma coisa que eu tenho observado na redação de algumas pessoas é que as letras são grandes, certo? Então, se a gente fosse digitar o que eu leio manuscrito de algumas pessoas, a gente conseguiria colocar meia folha só. E as redações nota 1000 do Enem, observem que elas preenchem uma folha inteira digitada, certo? Então, qual é o segredo? Diminuir a letra. Não diminuir ao ponto de ficar microscópica, mas diminuir um pouquinho a letra. Eu acho que às vezes a gente quer escrever com a letra grande porque eu não tenho tanto domínio de redação, eu não sei muito o que colocar no texto, vou escrever aqui com a letra grande para preencher logo o espaço. Mas pensem, nem sempre você consegue argumentar bem se você escrever pouco, certo? E não quer dizer que escrever muito signifique argumentar bem, mas nem sempre você consegue argumentar bem. É difícil argumentar bem com pouquinhas palavras. Então, aproveite bem essas 30 linhas, escreva as letras um pouco menores que dá para encaixar tudo isso aqui que eu estou dizendo. Continuando. Além dessas questões, faz-se pertinente mencionar o tópico frasal do desenvolvimento 2, que você resumiu aqui, ó, lá na introdução. Aí você exemplifica. Exemplo disso é uma situação concreta, social e concreta. Tá? Percebe-se assim uma semelhança. Então, quando você traz um exemplo, você tem que indicar uma semelhança com com o seu ponto de vista, com o que você está colocando no tópico frasal. Percebe-se assim uma semelhança com a situação apresentada, visto que aí você mostra essa relação de semelhança entre o exemplo e o tópico frasal e argumenta ainda mais falando da causa ou da consequência disso aí, dessa relação, tá bom? Diante dessa problemática, conclusão, medidas estratégicas são necessárias. Qualquer redação você pode colocar isso aqui, cabe, tá? O Ministério da Educação é um exemplo, tem que ter um agente primário, né? Pode ser o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, ONGs, em parceria com as universidades, o agente secundário, ou seja, pessoal, às vezes a gente coloca dois agentes como se eles tivessem o mesmo peso na conclusão, certo? Ou então coloca um agente muito genérico. Escolas, universidades, somente, são agentes muito genéricos, muito gerais, tá? Então a gente precisa especificar. Então coloque Ministério da Educação em parceria com as escolas ou com as universidades, tá? Por quê? As universidades, elas têm políticas próprias. A UFPB é de um jeito, a UFPE é de um jeito, o FRN é de outro jeito, tá? Então, o que pode garantir unidade a isso é o Ministério da Educação, tá? A gente está vendo aqui a questão das secretarias dos dados da Secretaria de Saúde e do Ministério da Saúde, né? Secretaria de Saúde do Estado e dos Ministérios de Saúde, do Ministério da Saúde. Então, você percebe aí que pode haver um gesto, uma ação da Secretaria a nível estadual e outro gesto do Ministério a nível federal. Então, é bom juntar os dois agentes, tá? Para ficar mais consistente a sua conclusão. Em parceria com, aí você coloca os agentes secundários, tá? Escolas, estados, municípios, Conselho Federal, que são aqueles que têm um pezinho
menor, que são os submetidos ao agente primário. Deve planejar uma colocação. Essa ação torna-se execuível por meio de, ou através de, coloca o meio. Esses recursos serão utilizados conforme, parará, detalha. Assim, será possível que, coloca finalidade, e no final, isso aí, ó, e no final, você coloca, conforme preza a Constituição Federal de 88, ou seja, você fecha o seu texto e amarra com a introdução. Não é massa isso? Isso é muito massa. Diz aí se não é massa esse negócio aí. Fecha. E eu vou só passar para vocês aqui outros modelos, não vou analisar detalhadamente não, porque eu já fiz com esse, tá? Mas vou exemplificar aqui, ó. Este modelo, a redação é sensacional. A redação é sensacional. Ai, peraí, fecha isso. Olha, esse modelo aqui é baseado na redação do nosso amigo Romilson, né? Romilson, ele tem um domínio de redação e ele tem uma estrutura que geralmente é bem semelhante, só que ele consegue ir adaptando as necessidades dele, né? As necessidades do tema, as necessidades da tese. Então, ele não fica naquela estrutura fechada, né? Muito preso, né? Mas aí ele tem uma estrutura que, assim, bem legal para a gente analisar, tá? Eu vou só mostrar aqui uma redação dele. Me permite, Romilson? Vou mostrar a sua redação. A última aqui. Corrigidas, terceiro. Ó, estão vendo aí, né? Olha só. Romilson contextualiza aqui, ó. Criada em julho de 90, isso aí é sobre exploração, violência sexual contra crianças e adolescentes. Criada em julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente tem como objetivo principal a proteção integral, física, social e psicológica dos menores. Então, ele traz ali um documento, né, que endossa isso, que diz isso em algum canto. Ele pode nem ter lido esse documento, mas ele sabe que existe, então ele já mostra que como a irmã Débora Ladim, que é inteligente. Contudo, nos dias atuais, há recorrência de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, fazendo necessárias a implantação de medidas mais rigorosas. Ou seja, a tese dele apesar de haver um documento oficial contra a violência ainda persiste, né? Então, ele traz o contexto, né? Assim acontece na teoria, mas na prática é desse jeito. Aí ele bota, diante dos presentes fatos, esse cenário provém tanto da... Aí coloca o que ele vai trabalhar no desenvolvimento 1, que é o segundo parágrafo, propagação da pedofilia na íntegra. Vejam que não é uma frase, né? É uma expressão só. São 3 palavrinhas unidas por preposições. Propagação da pedofilia na íntegra, quanto do machismo estrutural, né? 2 palavrinhas aí, que é o argumento que ele vai trabalhar lá no desenvolvimento 2. Vamos ver só o tópico frasal aqui, ó. Em primeiro ponto, pode-se dizer que na sociedade em que vivemos, a sexualização infantil é muitas vezes normalizada. Então, isso aqui combina com o que ele colocou mais acima. Provém da propagação da pedofilia na íntegra. E o tópico daqui, ó, ademais, é imperativo ressaltar que a implantação de ideias sexistas é algo cultural na sociedade, bem militante. Tem a ver com machismo estrutural, que ele coloca lá na introdução, no argumento 2, no resumo do desenvolvimento 2. Tá? Então, vejam, voltando para cá, esse modelo aqui foi baseado no de Romilson, e ele exige um repertório cultural mais singular, mais diverso, não é tão
é para pessoas que têm mais leituras, mais filmes, mais livros, né? Que tem esse repertório aí. O outro é mais geral, né? Mais você estuda lá a Constituição, vê alguns artigos e já sabe como citar. Aqui é para quem tem uma leitura mais diversificada, certo? Porque tem alusões históricas, obras artísticas na argumentação, tá? E propõe duas medidas interventivas. Alguns temas eles pedem mais de uma medida e você tem que colocar, mas detalhar, tá? As duas. Então vejam aqui, eu vou passar, tá? Mas aqui trabalha muito com alusão, com filme, com livro, certo? E no final sempre fecha, ó. Esse fechamento é massa. Fecha com a introdução. E esse modelo aqui é mais para redações, depois vocês podem olhar ele, cujo tema, eles já trazem pontos positivos. Exemplo, tema do Enem 2013, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. O que é que eu vou falar de problema se o tema já é positivo? Né? O que é que eu vou falar de problema? Mas tem que ter. Tá? Por mais que o tema seja positivo, aparentemente, você tem que encontrar alguma brecha para falar de algum problema que existe ali. Então, esse modelo aqui é mais para esses temas que são mais positivos, e aí você tem que encontrar alguma coisa. Por exemplo, deixa eu ver. Ó, essa expressão aqui, ó. Embora haja avanços no que concerne ao tananã, a fiscalização de motoristas, né, no trânsito, é nítido que tem esse problema. Conforme dados, tal, aí você coloca tal persistência desse problema aí se deve a isso. Aí você diz, além disso, percebe-se que essa medida aí, a lei seca, não é suficiente diante disso. Então, você reconhece que é um ponto positivo, o tema traz um ponto positivo, mas você coloca que há pontos negativos ainda, né? Porque você tem que problematizar na sua redação. Ok? Entendida aí essa estrutura, entendida a estrutura, eu vou passar para a atividade, tá? Vou passar para a atividade. Dúvidas? Não? Vamos lá. Redação dirigida. Leia a proposta de redação sobre impactos do racismo estrutural na sociedade brasileira. Em seguida, atente para o projeto de texto a seguir e para os links disponíveis. Então, eu coloquei um projeto de texto para facilitar a vida de vocês e coloquei links de argumentos que vocês podem usar, tá? Então, ó, tá bem simples. Você deve escolher um dos 3 modelos de estrutura, tá? Daquele arquivo que eu mostrei, e aplicá-lo ao tema e ao projeto de texto citados. Escolha entre os links as informações que mais se ajustam à tese e ao desenvolvimento. Distribua-as no seu texto. Claro que você também pode priorizar outras informações além das que eu selecionei. Aí, se você tiver o seu repertório sociocultural, massa. Tem a música Já de Isa aí, Pesadão, que eu coloquei no começo. Quem quiser usar também, massa, certo? E a proposta de intervenção você resolve, tá bom? Você que diz. Projeto de texto. Vocês precisam, a tese do texto de vocês é que existe diversidade sociocultural hoje em dia, há um avanço na diversidade sociocultural, na diversidade étnica, racial, mas ainda existe racismo, tá? E quais são as razões, e quais são os impactos? Porque lembra que o tema da redação não é razões do racismo, é impactos do racismo, consequências. Então a redação de vocês tem que ir para o lado das consequências. Você reconhece que ainda existe racismo, apesar de haver avanço, apesar de haver mais respeito na sociedade, mas ainda existe racismo. E aí você diz quais são as consequências, né? E você vai se basear na relação entre racismo e desigualdade de oportunidades e na relação entre racismo e violência policial nas favelas, tá? E depois disso você vai dar uma conclusão. Essas informações que podem ser úteis ou não para vocês, elas trazem argumentos compatíveis com o projeto de texto que eu criei, certo? Então, vocês vão ter 40 minutos
Volta. Só de efeitos. Exatamente, Romilson. Somente impactos, efeitos, consequências. Tá? Vocês vão ter 40 minutos para fazer esta redação baseada em um dos modelos que eu fiz. Vai ser um rascunho, tá certo? Não precisa copiar a redação, passar limpo, não precisa passar limpo. Então, em 40 minutos, vocês vão fazer o que vocês conseguirem, ok? Não precisa passar limpo. Em 40 minutos, vocês vão fazer o que vocês conseguirem para a gente discutir aqui rapidamente o que é que vocês trouxeram. Belezinha? Então, eu vou ficar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Pode ser digitado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar aqui, tá? É para escrever no caderno ou num documento, não é pelo chat, não. Começando. Em 3, 2, 1, já! Vão fazendo. Vão fazendo até onde vocês conseguirem, certo?
E aí, muito complicado. Como foi a aventura? É normal, é bom a título de teste, né? Porque aí vocês vão vendo como é a questão do tempo também. O tempo é importante nesse sentido. Deixa eu chamar o povo lá. Alguém gostaria de ler aí? Que escreveu? Para a gente pensar? E aí, pai, vai ler aí? Ah, não, mas dá para ler, pai, no computador. Por que não? Ah, é por causa do microfone, né? Lê aí, Romilson. Pronto, abre aqui. Certo. Começa. Em maio de 1888, pela primeira vez é sancionada a Lei Áurea, que estabelecia, entre vários outros aspectos, a liberação dos negros da escravidão, aos quais eram vistos como inferiores e subordinados às pessoas brancas. Porém, por mais que o Brasil seja um país grandemente miscigenado, a presença do racismo ainda é algo muito presente na contemporaneidade. Diante dos fatos apresentados, podemos concluir que o racismo estrutural gera como consequências a falta de oportunidades e persistência da violência contra negros e afrodescendentes. Primeiramente, vale ressaltar que mesmo negros e pardos sendo maioria no Brasil, são postos muitas vezes à margem da sociedade. Segundo dados do IBGE, a diferença de salário entre brancos e não brancos chega a ultrapassar os R$ 1.000, o que demonstra claramente a falta de igualdade perante raças, urgindo assim medidas mais rigorosas para o seu combate. Massa. Tá ótimo, viu? Só na introdução, a questão de colocar, podemos concluir que, sabe? Eu acho que você poderia ir direto. Pode só suprimir essa parte aí de podemos concluir que. Deixa essa parte para a conclusão. E é bom preferir verbos assim, conclui-se, em vez de poder de concluímos, sabe? No introdução e DU. Mas é normal, normal. A gente tá. Estamos no começo, de certa forma, ainda, né? Então. Ai, ai. Mas a gente vai treinando, tá bom? Alguém quer ler? Alguém gostaria de ler? Obrigado, Romilson, pela sua leitura. Alguém mais gostaria de ler o que escreveu? Pode ler, não precisa ser tudo, não. Sim, vai entregar depois. Ninguém mais gostaria de submeter aqui. É, é o seguinte. Olha, calma. Deixa eu só mostrar para vocês que já é 12 horas.
Já são 12 horas. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês e eu vou dizer quando é que é para entregar. Ó, prestem atenção nesse texto aqui. Eu vou ler se não der para ver, tá? Para vocês verem. Deixa eu só ver aqui. Ó, circuito fechado, 1. Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental. Água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal, mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapo, mictório, pia, água, táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Vejam, e esse texto aí, ele é um texto que tem sentido, tá? A leitura rápida dele nos mostra que é um texto que tem sentido, que obedece a uma lógica, né? É uma rotina, o cara que acorda e que toma café e toma banho, é uma rotina diária, mas ele não tem coesão. Por quê? Porque ele não tem elementos que liguem, que conectem as palavras, é só pontuado, tá? Ele não tem a coesão, não tem conectivos, não tem pronomes, certo? Então, a aula de hoje foi para a gente ver, né, a diferença entre coerência e coesão, ver a diferença principal, apresentar a importância da coesão para vocês, e na próxima aula a gente vai ver com mais detalhamento, tá, a coesão textual. Quais são os elementos coesivos, quais são os elementos coesivos mais usados nas redações, e a gente vai ver isso com mais detalhes. Essa prática que vocês tiveram hoje, essa prática emocionante, muito legal, né? Vocês vão poder aperfeiçoar, tá? A redação. Vocês vão poder aperfeiçoar, ler outros argumentos, etc, etc, etc. E passar a limpo e vão ter até segunda da próxima semana para me entregar, tá bom? Mas eu sugiro que vocês coloquem um tempo, certo? Por mais que não seja 40 minutos, bota 1h30, não sei, mas coloquem um tempinho para vocês fazerem a redação. Vão treinando isso, treinem o tempo. Treinem o tempo, treinem o espaço, pega uma cadeira, uma mesa, tá? Faz a redação como se estivesse fazendo no Enem, que isso é importante para a gente se habituar, se acostumar com o ambiente que a gente vai ter, com o qual a gente vai ter que lidar na prova. Então, vocês têm até segunda-feira para me entregar a redação. Pode fazer baseado no meu projeto de texto, pode fazer baseado na minha tese, pode fazer baseado naqueles modelos que eu passei. Vocês podem copiar, inclusive, os modelos, as partes que estão escritas em preto, e só ir substituindo, especificando de acordo com os argumentos de vocês, aquelas partes coloridas. Beleza? Então, minha gente, é isso. Muito obrigado, tá? Pela presença, pela participação. Teve alguém, eu vou falar aqui os nomes, aí vocês dizem se tem alguém que eu não chamei, tá bom? Emily, Gabriela Benta, Gabriele, João Lucas Paiva, José Soares, Maria Eunice, Raíssa Petrilli, Romilson, Vivian, Wesley, Samir. Tem alguém que eu não chamei? Tá aqui? Acho que não. Então, tchau, tchau. Até a próxima semana. Qualquer coisa, vocês me falam no WhatsApp, tá certo? Envia pelo WhatsApp, em PDF, a redação. Tchau.